A gente já falou aqui muito sobre os 12 discípulos, os 12 apóstolos. A gente já fez aí uma série de vídeos onde a gente falou sobre cada um deles, né? E foi bem no comecinho do canal. Então, a gente foi totalmente ministrado através, né, desse grande movimento que os discípulos tiveram durante a vida deles aqui nessa terra. E aí depois que os discípulos eles pregam a palavra e quase metade, né, de todo mundo conhece a palavra de Cristo, as boas novas através dos discípulos, a gente tem que entender também que o evangelho ele foi pregado muito por pessoas comuns. Então, quando a gente fala sobre o evangelismo, quando a gente fala sobre o evangelho se espalhando dentre todas as nações da terra, a gente está falando de pessoas comuns. Então, antigamente era muito comum ter alfaiates e pessoas que trabalhavam na vida cotidiana. Elas foram as mais responsáveis por espalhar o reino de Deus. Elas foram aquelas que verdadeiramente, sem elas, o mundo não conheceria Jesus, não saberia quem era esse nome, de quem era esse nome e o quão maravilhosa era essa mensagem. Então, através de pessoas comuns, pessoas como eu e você, pessoas que não eram discípulos, nunca viram Jesus pessoalmente, mas tiveram um encontro, né, com a mensagem de Jesus e aí elas começam a levar. Então, todo mundo começa a conhecer o nome de Jesus através dessas pessoas comuns. E aí a gente vai falar aí agora sobre muitos processos que ocorreram na igreja. A gente sabe que teve a grande perseguição da igreja, que foi um período muito turbulento da igreja. Foi, na verdade, um período assim terrível, onde a igreja sofreu grandes perseguições. Foram perseguições assim em larga escala. O governo se voltava contra os cristãos e era totalmente proibido pregar o evangelho e pregar o amor de Jesus. E foi aí que muitos dos discípulos morreram, muitos viraram mártires que nós conhecemos, mas também aqueles que nós nunca ouvimos falar, mas que faz com que a gente esteja aqui hoje falando, né, sobre o amor de Jesus. E para que a gente tenha toda essa liberdade, foi necessário que uma grande massa de cristãos morresse, né? Então, a gente vai passar por um processo na vida da igreja até que chegue os avivamentos. E a gente pode sim um dia parar para a gente poder estudar cada um dos avivamentos que aconteceu. Lógico que vários avivamentos aconteceram e às vezes a gente não sabe, mas aqueles que marcaram a história, eles fazem parte da história da igreja e é totalmente estudado na teologia, na história da igreja, que é muito interessante, é muito bacana. E depois de vários movimentos pré-reformistas, a gente vai ter a Reforma Protestante, que é quando Martinho Lutero ele se levanta contra os dogmas da Igreja Católica, né? Ele estava vendo como que estava errado, ele ficou assim terrivelmente assustado, né, com toda a corrupção no meio da igreja. E aí ele se levanta e aí ele vai pregar as 95 teses na porta da Igreja Católica para poder fazer com que todas aquelas 95 teses fossem debatidas. A questão é que muitas pessoas falam que Martinho Lutero ele se revoltou contra a igreja, ele foi lá e pregou na porta da Igreja Católica. Só que a porta da igreja, né, esse lugar onde ele pregou, era um lugar de costume de todo mundo que quisesse pregar o que quisesse ali, para que pudesse ser discutido, para que pudesse ser debatido, para que houvesse um debate ali. Então é normal, Martinho Lutero não fez algo, né, que a Igreja Católica não se revoltou contra Martinho Lutero por causa disso. Na verdade era muito comum, mas o que incomodou a Igreja Católica foi o que ele pregou ali na porta da igreja, que foi as 95 teses, falando totalmente contra as indulgências, que era comprar a salvação no céu. E por que naquela época, né, estava se vendendo tantas indulgências? Porque o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro em Roma e não tinha dinheiro para poder construir. Por isso foi necessário que o padre arrumasse alguma forma, né, de juntar bens para que ele pudesse novamente
construir ali a Basílica de São Pedro em Roma. Então ele começa a vender muitas indulgências, as indulgências começam a ficar muito maçantes, muito mesmo, muito terrível, e Martinho Lutero se revolta contra aquilo. E aí ele era professor de teologia também, e aí ele vê, né, que a salvação ela não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Ele vai ver isso nas cartas de Paulo, e aí quando ele lê, ele tem a vida dele completamente transformada, né? Martinho Lutero, ele era um homem que era muito devoto ao Senhor, ele tinha um coração disposto. Então, quando Martinho Lutero entende que a salvação ela não é pelas obras, mas ela é pela fé, aí ele tem a percepção de que ele precisa fazer algo, né, para que todo mundo saiba a verdade do Evangelho. Martinho Lutero também ele fala muito contra o padre ser o mediador entre o povo e Deus. Ele fala que o único mediador que já existiu e que já houve foi Jesus, e que é através da cruz que nós temos livre acesso a Deus. Né? A Bíblia, na época de Martinho Lutero, ela era apenas em latim. Então, essa língua só era mais falada por pessoas do clero, pessoas importantes, pessoas com relevância. Então, somente o clero, somente as pessoas como papas, padres, eles podiam ler a Bíblia, e aí eles interpretavam a Bíblia, e a interpretação deles era passada para o povo, só que sempre a interpretação era com heresia. E aí foi onde Martinho Lutero se revolta contra a igreja, se levanta contra esses dogmas católicos terrivelmente, estava destruindo a vida das pessoas. E aí ele vai mostrar para as pessoas a verdadeira identidade que elas têm em Deus, que elas podem ler a Bíblia e elas podem tirar suas próprias conclusões. É aí onde Martinho Lutero ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua do povo, né, dele na época. E aí onde a primeira Bíblia vai ser traduzida, vai ser do latim para o alemão. Então esse grande baque que teve na história, né, de Martinho Lutero, toda essa volta que ele deu, né, de mostrar realmente o que era o cristianismo de verdade, foi muito importante para nós. E depois disso começou a acontecer, né, no mesmo tempo que Martinho Lutero estava tendo essa reforma, aconteceu outras reformas em outros lugares do mundo, como Jonathan Edwards. Ele também, né, foi um homem também de Deus que marcou a história com uma reforma também, e começou a acontecer vários avivamentos, e um desses que é muito interessante e que eu quero falar, firmar mais, pontuar mais, é os moravianos. Não sei se você já ouviu esse nome, com certeza se você já estudou a história da igreja, ou se você já estudou teologia ou alguma área desse tipo, você já ouviu falar dos moravianos. Os moravianos, eles eram os morávios, né? E eles eram cristãos, depois aconteceu de toda a reforma protestante. Esse foi um dos avivamentos que marcou de verdade toda a história da igreja, onde eles faziam a torre de oração, que era 24 horas e durou exatamente 100 anos. Então eles ficaram 100 anos orando direto. Era como se fosse um relógio de oração, e no caso era a torre de oração dos moravianos, e foi um dos grandes avivamentos que ocorreu, né, nesse tempo ali na Morávia. E quando a gente fala de moravianos, a gente pode pensar em crentes, igrejas, e também a gente pode até pensar, né, que como eram muitas igrejas, era crentes ali, igrejas ali, e como estava como se fosse na flor ali depois do protestantismo, as igrejas começam a surgir, e ali na Morávia estava ficando desorganizado, de tantas igrejas que estavam surgindo, de tantas formas, de tantas maneiras, e era muito comum, né, que as pessoas de outras igrejas fossem até outras igrejas, batiam lá na porta e perguntavam o que eles estavam ministrando para as pessoas, porque não era aquilo que ele estava ensinando. Então, quando a gente pensa em morávios, a gente está pensando em
uma forma de igreja que estava se espalhando, estava crescendo, era a verdade de Deus, só que estava desorganizado. E ela era uma igreja, principalmente de pessoas refugiadas, de pessoas perseguidas, né? Então eles se juntaram ali e formaram essa igreja de pessoas perseguidas. E não é uma igreja presa culturalmente. Por isso, a teologia no meio deles avança estruturalmente de forma gigantesca. Então, os moravianos, eles não tinham essa prisão de cultura, porque como eram pessoas refugiadas, então eles não tinham essa prisão de cultura. Então, a teologia no meio dos moravianos vai crescer de uma forma muito grande. Enquanto outras igrejas de outros países, de outros lugares, estavam muito focadas em outras coisas, em questão de cultura, os moravianos eles já estavam focados mais era nessa questão da teologia. Então, a teologia ela vai crescer estruturalmente, fortemente neles. Então, é interessante a gente pensar, né, que quando a gente está falando sobre avivamento, a gente também está falando sobre missão, porque o avivamento ele sempre acompanha a missão. Então, há o avivamento e depois há o envio de missionários, né, para poder levar desse avivamento. Então, quando a gente pensa em moravianos, a gente está pensando no primeiro movimento missionário, que é onde eles vão enviar pessoas, né, para poder ministrar de verdade, com clareza, com certeza, sobre essa teologia, sobre a conversão, sobre a verdadeira salvação. E tem uma porção do texto bíblico para todos, ou seja, os conde, ali, o que a gente está falando quando a gente fala sobre que tem uma porção do texto bíblico? Eles vão ministrar essas porções, né, da palavra de Deus na vida das pessoas. Então, quando a gente fala também sobre moravianos, a gente está pensando em pessoas que verdadeiramente se voltam, né, totalmente para os ensinamentos de Cristo. E o conde Zinzendorf, ele se torna pastor deles. Quem era o conde Zinzendorf? Ele era, né, nessa época aí não era um governo como hoje no Brasil, era totalmente diferente. Então ele na Morávia tem esse conde, e aí o conde vê que está muito desorganizado, as igrejas estão, tem toda essa questão de que uma igreja se levanta contra a outra e estava uma desordem muito grande no país. Por causa disso, então esse conde ele se levanta, o Zinzendorf, ele se levanta para se tornar, entre aspas, pastor deles. Então, o conde ele era um jurista, então a gente percebe, né, que no meio de toda essa modernidade da igreja, tudo isso que estava acontecendo na igreja, ele vê que está muito desorganizado e ele mesmo se levanta para poder se tornar o líder deles. E foi o primeiro, era um missionário para 25 pessoas da comunidade. Então, a Morávia, os moravianos, eles tinham um missionário para cada 25 pessoas daquela comunidade. Eles se vendiam como escravos para pregar. O mais interessante é que quando a gente fala sobre os moravianos, outra coisa que a gente sempre lembra também é dessa disponibilidade que eles tinham para poder ir nos lugares. Eles não olhavam o que poderia acontecer. E quando eles se vendiam como escravos, eles estavam dizendo que eles nunca mais iriam ver as pessoas que eles conheciam. Eles nunca mais iriam ver a família deles, porque eles estavam se vendendo como escravos para poder pregar para as pessoas que eram escravos. Então, o nível de avivamento que aconteceu ali com os moravianos foi algo assim muito grande. Eu estou falando de uma forma muito superficial. Nada que a gente está aprofundando, a gente pode aprofundar. Isso já tem a gente pode fazer, né, vídeos aprofundando mais sobre Martinho Lutero, sobre os avivamentos, sobre os moravianos também. Isso é algo muito superficial. Mas é interessante a gente entender isso, porque hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo a mesma situação dos moravianos, né? A gente, não somente no Brasil, mas em outros lugares também, mas principalmente no Brasil, agora, nesse tempo, a gente está vivendo um tempo de perseguição. Querendo ou não, está muito superficial ainda, eu sei, que a gente não está vivendo um tempo de perseguição como os moravianos viveram, como a igreja primitiva viveu, mas a gente está caminhando para isso. E aí a gente precisa entender que o avivamento, quando ele vier, e eu creio, o Brasil ele já está enviando muitos missionários,
o Brasil ele já é uma referência no mundo, né, como aquele que envia missionários, então aquele que verdadeiramente está aberto para o campo missionário. E quando a gente fala sobre os moravianos, a gente tem uma ampla, né, diversidade de exemplos de pessoas que estavam dispostas a ir a serem missionários, como esses que se vendiam como escravos para poder pregar. Então realmente tremendo. E aí, como eles estavam muito voltados, estava acontecendo avivamento, essas missões, então a gente vai ter também os moravianos sendo conhecidos como o cântico morávio. Então, esse culto de música orando 24 horas. Então, eles começaram a compor músicas, os moravianos começaram a formar músicas, e é muito interessante porque no meio desse avivamento existia adoração, existia louvor. Então a gente vê que todos os princípios, todas as bases do evangelho, elas definem um avivamento. E isso é tremendo, isso é sobrenatural. E a gente sabe que a cara, né, desse movimento moraviano de avivamento foi a torre de oração, como eu falei, durou 100 anos. Imagina uma torre de oração, gente, que durou 100 anos. Isso é loucura, mas isso realmente aconteceu. Era uma vida de oração, músicas sem foco em bases teológicas. Eles desenvolveram muito a teologia nesse tempo onde eles estavam construindo essas igrejas. Mas nesse tempo de torre de oração, eles não estavam focados. Depois disso, eles não se focaram mais na teologia, né? Foi um movimento, uma vida de oração que eles tiveram, né? Ali sem foco em teologias. Por que a igreja estava ficando dividida? Porque eles estavam desenvolvendo tanto a teologia que uns acreditavam em algo, outros acreditavam em outras coisas, como os luteranos e os arminianos e tudo isso que a gente hoje tanto discute, que é um assunto tão polêmico. Nessa época também era, só que quando veio essa torre de oração, era como se eles tivessem falado: olha, você acredita nisso e eu nisso, mas vamos nos juntar para que o avivamento ele aconteça. E foi onde teve essa torre de oração que durou 100 anos. Então, cada igreja local podia fazer missões. É interessante porque nesse tempo dos moravianos eram igrejas pequenas, eram igrejas que não eram igrejas grandes. E cada igreja ali na Morávia, eles podiam fazer as suas próprias missões. Então, não era necessário ir até certa igreja, não. A igreja, ali a pequena igreja, a igreja local poderia fazer missões. E a busca por avivamento, como eu falei, ela gera missões. A consequência do avivamento são missões. A consequência do avivamento é uma vida que agrada a Deus, é uma vida, né, de completa ajuda uns aos outros. Quando você é avivado, você sente o amor pelas pessoas, você quer ajudar, você quer estar ali entregando aquilo que você tem para missões. Então, as missões moráveis, elas acontecem onde começa a surgir vários canais missionários, né? O Conde mesmo, ele era um canal missionário. O avivamento não é olhar para nós, mas sim para fora, para o outro. Porque quando a gente pensa em avivamento, muitas pessoas falam o quê? O avivamento é um grupo que se reúne na igreja, tranca as portas e fica ali orando o resto, né, dos anos ali. E aí vai ter um avivamento e vai ficar por lá mesmo. Só que na verdade não é isso. Quando a gente está falando de avivamento, a gente fala da igreja se reunindo, das pessoas se reunindo, das pessoas buscando juntas, mas depois das pessoas levando desse avivamento para outras pessoas através da missão. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente não está falando sobre uma igreja fechada, uma igreja, né, que é um grupinho de pessoas só. Não, a gente está falando sobre missão, a gente está falando sobre ir, sobre pregar o evangelho, a gente está falando sobre cumprir Mateus 28, a gente está falando sobre cumprir a grande comissão. O avivamento, ele foi gerado ali no dia de Pentecostes, foi gerado e depois a gente vê que depois desse avivamento, os discípulos, eles não vão ficar presos ali dentro daquela casa fechada com as janelas e portas trancadas, como está escrito. Não. Pelo contrário, eles vão sair. A primeira coisa que Pedro faz quando ele sai dessa casa que aconteceu,
né, a descida do Espírito Santo, ele prega para as pessoas, ele vai falar para as pessoas, ele vai cumprir a missão dele, que era pregar o nome de Jesus. Então, quando a gente está falando de avivamento, a gente está falando de missão. E aí a gente também está falando sobre John Wesley, que foi também um dos nomes que marcaram a história, né? Ele foi impactado pelos moravianos. Por quê? Vamos lá, vamos de história. Aqui a gente gosta de história, eu amo uma história. Então, nessa época, como estava acontecendo muitas juntas missionárias, o pessoal estava sendo enviado, os moravianos também estavam dentro de um barco nesse dia. John Wesley também estava dentro desse barco, né, desse navio, e aí tinha um grupo de moravianos também que estavam indo fazer missão. E dentro desse grupo estava John Wesley lá também, ele sabia que eles eram moravianos, e aí começa a acontecer uma grande tempestade no meio do mar, e aí John Wesley, com muito medo de morrer, ele vê os moravianos, e aí os moravianos estavam cantando, estavam se alegrando, estavam felizes, em meio a tudo isso. E aí John Wesley pergunta para eles, aqui, vocês não estão com medo de morrer, não? E aí é onde eles vão falar, né, que eles estão felizes porque eles estão cumprindo a missão. Então, quando eles estão dentro da missão, eles estão felizes. E aquela famosa frase de John Wesley, eu estou indo evangelizar, mas quem me converterá? Ou seja, nesse envio que ele ia fazer, ele estava indo evangelizar, mas na verdade quem converterá a ele mesmo? E aí quando ele tem esse encontro com a fé, ele entende, se eu tenho certeza da minha salvação, eu não tenho que ter medo de morrer. Então, ele tem esse encontro pessoal. Sempre é comunidade mais individual. O que a gente está falando quando a gente fala que é comunidade mais individual? É a igreja, é ser igreja. Quando a gente está falando de avivamento, a gente está falando de igreja, lógico. A gente está falando de grupo de pessoas, a igreja, o corpo de Cristo. Mas a gente também está falando de uma atitude individual. A gente também está falando dos momentos que você tem dentro do seu quarto, trancado dentro do seu quarto, orando, os seus devocionais. Então, o avivamento, ele é a comunidade mais a vida individual de cada um. Então, o avivamento, ele acontece entre um grupo de pessoas, que é o que acontece, você precisa ser igreja, você precisa ser corpo de Cristo, porque se você não for corpo, nem salvo você vai ser, né? Porque Jesus vai vir buscar a igreja, o corpo dele, não você sozinho. Mas também precisa de uma atitude individual, né? John Wesley, ele focava muito isso, esse encontro pessoal com Deus, esse encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Ele falava que a gente tinha que fazer boas obras, a gente tinha que crer em Jesus, a gente tinha que realizar boas obras, a gente tinha que orar, interceder, ler a Bíblia, jejuar. A gente tem que ter essa vida nossa com Jesus. E é sempre a igreja mais o secreto que nós temos com Deus dentro da nossa casa, o pessoal. Então, nunca é distinto, nunca as coisas são distintas. A minha vida com Deus é dentro da minha casa, dentro do meu quarto, eu não vou na igreja. Então, nem salvo você vai ser, porque só é salvo quem é corpo, quem é igreja, quem se reúne como igreja. Mas também, se você vai na igreja, mas não tem uma vida com Deus dentro da sua casa, se você não conhece o Deus do secreto, então você também não vai ser salvo, porque você não está vivendo aquilo, né, que você está tanto ali buscando na igreja. Então, aquilo que a gente fala, né, sobre o avivamento, a gente está falando sobre essas duas coisas. Então, a coincidência individual, mas a ação comunitária. A gente está falando sobre aquilo que nós precisamos fazer dentro do nosso quarto, a gente está falando sobre o secreto com Deus, mas a gente também está falando sobre a comunidade, a gente também está falando sobre a igreja. Então, nada dessas coisas é separado. Quando a gente fala, né, sobre todos esses avivamentos que aconteceu, o nosso coração ele precisa queimar por isso, a gente precisa orar, clamar por isso. Lá na Europa vai crescer também, vai surgir a igreja neopentecostal, que precisa-se de igrejas saudáveis.
é aquela questão, né? Igual eu falei. Enquanto em um lugar do mundo estava acontecendo um avivamento, enquanto em um lugar do mundo estava acontecendo uma junta, né? E a verdade é que o evangelho, ele se espalhou muito rápido pelo mundo, e aí começou a acontecer vários avivamentos, aí as igrejas começaram a crescer. E esse pentecostalismo, essa igreja pentecostal, ela vai ter influência morávia, lá na Boêmia. A Morávia ficava na Boêmia, e é onde vai surgir o pentecostalismo, na Morávia. Então, foi os moravianos que deram início ao pentecostalismo, a esse movimento pentecostal que a gente tem hoje, e é onde as igrejas começam a surgir, igrejas pentecostais, totalmente influenciado pelos moravianos. Os morávios, eles pregavam Jesus sem propaganda de placa de igreja. E quando a gente está falando sobre os moravianos, a gente também está falando de uma igreja. Ela tinha suas divergências, mas eles entendiam que não era a placa de igreja que salvava, mas sim era o nome de Jesus. Então, os moravianos, quando eles receberam o avivamento, eles pregavam Jesus sem mostrar a placa de igreja deles. Eu sou da igreja tal, eu sou dessa igreja, olha, vai pra minha igreja, eu sou dessa igreja. Eles entendiam que o foco não era a igreja, o nome da igreja, mas o foco era o próprio Jesus. Então, a denominação, ela não pode ser confundida com o reino dos céus, com o reino de Deus, porque é aquela questão, né? Às vezes, pessoal, é algo que, né, que gera tanta polêmica, placa de igreja, nome de igreja tal é assim, igreja de fulano é assim. É aquela coisa errada que a gente tem, aquelas brigas, né, que tem no meio da igreja. Mas a lição que vem do pietismo, é aquela movimento pietista, né, onde eles vão ter exatamente essa visão, o movimento pietista, de pietismo, de piedade, né, o pietismo vem de piedade. Eles vão falar exatamente isso, que o reino dos céus, ele não pode ser confundido com placa de igreja, o reino dos céus, ele não pode ser confundido com denominação. Então, antes de uma doutrina sobre Jesus, Jesus. Antes de uma teologia, Deus. Entendeu? Antes de a gente ter a teologia sobre que a gente estuda, sobre arminianos, sobre Lutero, sobre tudo, a gente tem um Deus, a gente tem Jesus, a gente tem as palavras de vida eterna. Então, quando a gente está falando sobre o avivamento, sobre todos esses movimentos que teve, a gente está falando sobre homens e mulheres que entenderam que a denominação, ela é a comunidade. A gente precisa buscar aqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, que não distorcem a palavra, né? Mas a gente também está falando sobre pessoas que tinham entendimento de que a placa de igreja não salva ninguém, mas sim Jesus. Antes da teologia, há Deus. Antes desses movimentos, tem Jesus. Jesus é o centro de tudo. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre esse movimento que aconteceu, onde a igreja, ela entendia, né, que elas não precisavam ter essas divergências e se dividir, elas podiam pegar essas divergências que elas tinham em bases teológicas e podiam se unir para poder pregar o nome de Jesus com uma repercussão muito grande. E quando a gente olha assim para trás, para a história, né, não é só um conto de fadas, realmente aconteceu, pessoas como nós viveram isso. Então tá chegando a hora, e de fato já chegou, em que a gente está vivendo esse avivamento e que a gente precisa clamar ainda mais por esse avivamento, né? Que eu creio que, de verdade, é algo que se a gente buscar, a gente vive. Se a gente buscar esse avivamento, a gente vai viver esse avivamento. Se a gente buscar por isso, por esse queimor, pela missão, né, por cumprir a grande comissão, a gente vai ver tantos resultados, não somente fora do Brasil, mas principalmente no Brasil, que está sendo o lugar onde mais a gente precisa ver. Porque quando a gente tem um entendimento do que é o avivamento, do que é missão, a nossa visão de cristianismo muda, porque a gente começa a entender o que é de verdade. O que tantos mártires passaram e o que todo mundo, né, da época que aconteceu todas essas perseguições passaram. Às vezes a gente não entende, a gente não tem esse entendimento hoje.
Mas quando os nossos olhos forem abertos, né, para aquilo que verdadeiramente é a missão, a gente vai começar a ver Jesus diferente. A gente vai começar a ver o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus ressurreto agindo em nós. Então, que não seja apenas mais histórias, que quando a gente estuda, quando a gente vai estudar teologia, ou quando a gente vai estudar a história da igreja, que não seja, você não olhe para isso só como se fosse uma história passada, mas que você olhe para isso querendo que isso volte com uma proporção muito maior, né? Para que esse fogo do Espírito Santo, para que esse pentecostalismo ele não pare, ele não cesse, mas ele continue, ele progrida, ele tenha repercussão na nossa geração, porque essa é a geração que clama, que está clamando por avivamento. E se a gente continuar clamando, com certeza a gente vai receber, sem dúvidas, essa chama reacesa dentro do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É uma honra ter você aqui conosco toda vez, todo vídeo. Não se esqueça, né, que você pode compartilhar o vídeo. É importante você compartilhar o vídeo. É importante você deixar o seu comentário. E é importante, sim, você ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.